Gostaria de agradecer a toda a equipe, principalmente ao Luiz e a Isabel, pelo empenho desse evento e a todos da equipe do Psenology, que, como sempre, né, para rotineiramente, é simplesmente impecável. Bom, nós tivemos, o ponto inicial da nossa palestra não era esse, mas não dá para desprezar um depoimento desse. Preciso do controle. Não está. Mas, enfim, como vocês viram, eu já fiz um efeito mediúnico, que a boca mexia, eu transmitia mentalmente. Mas agora tem... tá. Foi materializado aqui. Mas, Oswaldo, você sabe que é o segundo depoimento, um deles foi um amigo próximo, que também teve um EQM, uma experiência quase morte. Ele teve esta experiência, não desta natureza, mas coisa semelhante, como experiência, retornou, descreveu toda a trajetória do período, contatos com entidades, etc., durante 15 dias e desencarnou aí definitivamente. Você já passou dos 15, né? Então está tudo certo. Mas ele já passou dos 15. Significa que vai longe aí a coisa. Esse ficou 15. Um outro amigo nosso, também desencarnado, aliás, até outro dia, contando esses episódios, numa outra casa espírita, teve um rapaz que nos abordou na saída e disse assim: é difícil ser seu amigo, hein? Quando é amigo seu, desencarna. Mas o fato é que é um amigo espírita. Aliás, eu tenho alguns amigos que desencarnam, porque, como vocês viram a minha faixa etária, né, o pessoal vai nos precedendo. Eu estou vendo a hora que eu também vou virar, não é, comentário de alguém. Mas, nesse caso, espírita, trabalhador, praticante de uma entidade em São Paulo, grande trabalhador, fez uma diferença significativa no movimento espírita, e ele desencarnou. Uns 2 anos antes, o cachorro que ele tinha, assim, amava o cachorro, desencarnou também. O cachorro não era espírita, mas o cachorro desencarnou. Passados 2 anos do desencarne do cachorro, aí ele desencarnou. E essa história acabou vindo pelo próprio Chico Xavier. O Chico tinha contato com entidades, a gente fazendo assim uma conversa de pé de ouvido com o Júlio, agora há pouco no almoço. Ele tinha contato com entidades, ele via entidades como nós estamos nos vendo. Por isso que no início da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos dele, ele chegava a perguntar para as pessoas se a pessoa estava encarnada ou desencarnada. Impressionante. Então, ele conversava com os espíritos. Então, esse nosso amigo voltou e conversou com o Chico, e o Chico contou para ele. Ele, espírita, como dissemos, trabalhador, estudante, etc., ele desencarnou e chegou no plano espiritual, e o pessoal disse: olha, fulano, você desencarnou. Eu disse: não desencarnei. Eu disse: não, você está desencarnado. Eu disse: não estou desencarnado, estou sonhando. Isso aqui é um sonho, eu vou acordar. Eu disse: não, você desencarnou. Eu disse: não, eu tenho certeza que eu não desencarnei. Eu estou sonhando. Se você quer ver como você desencarnou, trouxeram-lhe o cachorro. Quando ele viu o cão, aí ele se emocionou, chegou às lágrimas e abraçou o cão. E isso nos emociona até hoje. E disse: nós desencarnamos. E aí ele virou para o Chico e disse: veja você, Chico, fui salvo consciencialmente por um cachorro. Eu sendo espírito e fui auxiliado por um princípio inteligente, o princípio espiritual. Bom, meus amigos, a conversa está boa, mas nós vamos fazer aqui um trabalho que, na verdade, é impressionante. Nós não falamos a respeito das palestras com o Luiz, a não ser o tema central, mas nós não conversamos a respeito dos assuntos a serem abordados, como seriam enfocados, né? O objetivo, sim, mas não o enfoque. Impressionante que os colegas que nos precederam colocaram aqui grande parte daquilo que nós trouxemos em bullet points. Vamos fazer assim uma espécie de uma retrospectiva aqui, dando uma pequena introdução, e vocês vão ver, inclusive, colocações que o próprio Luiz fez
na palestra dele, aonde ele colocou aspectos de onde viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a essência da vida, por que nós temos que morrer, qual a causa dos sofrimentos. Tudo acaba com a morte, e ser ou não ser, eis a questão. Bom, para isso tudo a gente precisa de alguns conceitos a respeito de morte, de vida, etc. A vida, como nós sabemos, é conjunto de fenômenos de toda a espécie, particularmente de nutrição e reprodução, que para os seres que têm um grau elevado de organização, se estende do nascimento ou da produção do germe até a morte, né? Então é um nascer, crescer, se for o caso, reproduzir-se, e se for o caso, cuidar das crias e morrer. Esse é um processo puramente mecânico, puramente biológico. Quando a morte é a cessação da vida e manifesta-se pela extinção das atividades vitais, como crescimento, assimilação e reprodução no domínio vegetativo e apetites sensoriais no domínio sensitivo. Tem gente que quebra esta regra aqui, né, que está presente hoje, que quebra um pouco essa regra, né? Sempre toda regra tem uma exceção, a gente acabou de ver. E, naturalmente, como apresenta a doutrina espírita esse aspecto que, por vezes, mesmo entre os espíritas, há tanto temor, não é? Ela nos diz o seguinte, que é pura e simplesmente o desprendimento total do espírito do corpo físico em consequência da ruptura do laço fluídico, que prende ou liga um ao outro, quando então há o chamado falecimento. Por isso que depois do almoço não desdobre, não é? Porque você já percebeu que em saindo pode ser que não se volte. O ponto todo é tão impressionante que a doutrina vai nos trazer, compilar, facilitar informações que estavam colocadas já há muitos milênios, inclusive, mas de uma maneira mais complicada. O Kardec, como um verdadeiro mestre que era, nos traz a respeito desse aspecto, só tratando do perispírito, ele já nos facilita a compreensão em relação a nós mesmos. Quando ele vai pegar, né, vai fazer uma simplificação daquilo que o esoterismo traz em relação a este corpo, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, aonde o esoterismo apresenta 7 outros corpos, como o corpo físico sendo o primeiro, desde que nós estejamos encarnados, corpo etérico ou duplo etérico, corpo astral ou perispírito, corpo mental inferior, corpo mental superior ou causal, corpo búdico ou bude, ou corpo átmico ou espírito. Kardec pegou tudo isso aqui e colocou, corpo físico, perispírito e espírito. Ok? Dentro desses aspectos, André Luiz viria ampliando um pouco, mas continuando, simplificando, ele vai colocar para nós como, né, espírito, corpo mental, corpo espiritual, se estivermos encarnados, duplo etérico e, claro, o corpo físico. Em desencarnados, nós não teríamos, não é, esses 2 corpos aqui e voltamos para o corpo, para o plano espiritual dentro desta configuração. Muito bem, não é muito o nosso caso, mas apenas para verificar. Nós deveríamos desencarnar assim. Ou seja, sairmos do corpo completamente conscientes. Essa deveria ser a condição do ser, não é, que aos poucos vai evoluindo e entendendo o processo da vida e da continuidade dela. Não é? Simplesmente, hoje pela manhã, você colocou uma vestimenta mais apropriada à temperatura que está em Orlando, não é verdade? Se a temperatura mudar amanhã, né, e for mais quente, você vai colocar uma vestimenta que seja mais adequada, ou seja, mais leve. É exatamente só isso que acontece. Mais nada. Tanto é que, já dito em várias outras oportunidades, em palestras aqui mesmo nessa casa, nós morremos de medo de morrer e treinamos todas as noites. Não é verdade? Saímos do corpo todas as noites. E a gente sempre reforça essa colocação. Vá treinando. Um dia você consegue. Não é verdade? Não, um dia a gente consegue. Você treina, fica bom naquilo que você faz. Não é verdade? A nossa língua não é um exemplo? Não é? A gente treina,
Nunca falando, eu conheci uma pessoa que achei ótima esses dias. Ela disse assim, eu não falo mal dos outros, eu só digo a verdade. Aí, então, na realidade, é assim, né? E aí, André Luiz, na mensagem A Língua, que ele é muito feliz, ele diz o seguinte, a língua, apesar de ser um músculo, ela não ganha volume à medida que nós utilizamos ela. Porque senão a gente ia carregar nossa língua num carrinho de pedreiro, né? Aquele linguão enorme. Ela fica só um pouquinho mais fina, vocês já perceberam? Dá uma sibiladinha assim, mas de resto está tudo certo. Mas o fato é que a gente devia sair do corpo como nós chegamos, né? Chegamos ou porque... E também seria a mesma coisa que sair, como chegar. Tranquilos, com a consciência tranquila. Via de regra, a gente sai, é desse jeito. Não bonito assim, mas é desse jeito. Tipo, sai dormindo, tem gente que vê túnel, tem uns que não veem túnel, aí é um problema. Mas, enfim, nós vamos chegar nisso porque ele é um processo só. É apenas um processo, nada mais. Quais são os aspectos históricos dela, né, que vive, por vezes, nos assombrando com essas figuras que foram ganhando, né, uma performance impressionante? Na realidade, na antiguidade, como é que funcionava? Prevalecia o sentimento natural e duradouro de familiaridade com a morte, porque Sócrates, o próprio Sócrates, por exemplo, ensinava-nos que a filosofia nada mais era do que uma preparação para a morte. Nas sociedades tribais, o problema da morte praticamente não existia, porque o indivíduo tinha um peso muito diminuto em relação à coletividade. Quando ele tinha um peso significativo, alguns historiadores tendem a fazer essa colocação, que nós já procuramos a respeito, e ela não é unânime, ele passava a ter um destaque na tribo. Então, apesar dele fazer parte da sociedade dos mortos, né, que deixando de viver, a pessoa imediatamente fazia parte da sociedade dos mortos, inclusive com a possibilidade de se comunicar com os vivos. O indivíduo que tinha certa representatividade acabava sendo, por vezes, cultuado dentro do grupo tribal e, com o tempo, inclusive, dentro do grupo familiar. Do grupo tribal pode-se ter a origem da própria palavra Deus, que poderia ser homem morto, ou seja, onde o indivíduo passava a ser cultuado. E é tão interessante que nessas sociedades eles aprenderam com a observação. Eles perceberam, e por isso começaram os processos de inumação. Cremação é antes disso, 7.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, e inumação 5.000 anos, que é o sepultamento. Eles começaram a proceder com a inumação com, inclusive, os objetos que pertenciam ao desencarnado ou ao falecido, porque tinha gente que tinha mediunidade de clarividência. E quando o sujeito desencarnava, né, foi até acho que o Júlio já fez essa observação, para onde a gente ia? Onde é um ponto de referência se nós desencarnamos? Não precisa ser agora. Mas qual é o ponto de referência? A sua casa. O indivíduo voltava para onde? Ele nem saía da tribo. E ele era visto. E quando ele era visto, alguém mais inteligente disse, ele veio aqui para buscar as coisas dele. Então enterra ele com tudo. Bota lá o arco, a flecha, tudo que pertencia. Já despacha ele com tudo, porque ele não volta para buscar as coisas. Mas olha que coisa interessante. Apesar de ser um processo de observação, passou a ser um processo higiênico dentro da estrutura da tribo, que o indivíduo também não era abandonado. Mas não só isso. A noção do respeito ao indivíduo, né, vai se criando de forma gradativa esta relação para o indivíduo. E, naturalmente, nós vamos passar para a Idade Média, que há um processo, como dissemos, naturalmente de evolução, onde, devido à influência da religião, a população era educada no sentido de aceitar a morte como um destino inexorável de Deus ou de deuses, dependendo de cada cultura. Dentro desse contexto, cada qual esperava passivamente a sua passagem para o outro mundo. Além disso, esse período caracterizava-se também pelo sentimento de respeito ao morto, inclusive com as cerimônias religiosas, a observância do tempo de luto, as visitas ao cemitério, etc. Arraigados de tal maneira que, por vezes, a viúva, via de regra,
porque o homem desencarnava primeiro, né? E isso é uma realidade que continua sendo até hoje. Via de regra, né, na sociedade como um todo planetária, o homem desencarna primeiro. Né? Vocês são sexo frágil e a gente morre primeiro. É uma coisa engraçada essa de sexo frágil. O fato é que é porque a gente arruma muita confusão entre nós. Sabe? O mundo vai ser uma beleza quando ele for patrocinado, for gerenciado, ou melhor, for administrado por mães. Já são. Mas por mães. Né? Mas eu estou dizendo nas presidências, né? Serão administrados, serão gerenciados por mãe. Porque a mãe nunca vai querer botar o filho dela para guerrear com o outro. Não é verdade? A começar desse particular. Mas nós nos lembramos que era uma situação de imputação, de tamanha dor, porque esse que vos fala, papai desencarnou quando eu tinha, o que não faz muito tempo, 10 anos de idade. A rigor faz 35 anos atrás. Segundo disseram, eu tenho 45. Se nós estivéssemos em 1950, o IBGE, quando começou a fazer esse levantamento no Brasil, o brasileiro, de uma maneira geral, desencarnava em 1950 com 45 anos de idade. Faixa etária média, 45 anos de idade. Eu já estaria fazendo essa palestra materializada. Está vendo aí, minha amiga, o que é ectoplasma? Já estaria utilizando o ectoplasma e estaria fazendo materializado. Era tão absurdo que me lembro que mamãe usou luto durante muito tempo. E quando ela foi saindo daquela vestimenta negra, que hoje negro é moda, né? Emagrece, coisa do gênero, mas quando ela foi saindo, não podia sair abruptamente. E não era Idade Média. Não era Idade Média. Tinha que se sair assim. Ela começou a utilizar uma blusa, alguma coisa assim, que era branca, mas com manchas assim, negras, etc., para poder ir, né, gradativamente. Era uma coisa chocante, porque imagina, né, um garoto de 10 anos com uma relação que não entendia bem e coisas do gênero, como a gente vai ver aqui, por exemplo. As pessoas, nesse período, que era exatamente o contrário, ainda é o contrário hoje, elas morriam em casa. As crianças podiam passar e brincar junto ao férias e geralmente ocupava o lugar mais destacado da casa. Qual era o lugar mais destacado da casa? A casa, via de regra, era um cômodo. Não, era um cômodo. E quando tinha uma mesa. Então pegava o cidadão, que havia desencarnado, e botava em cima da mesa. E em torno do cidadão, tudo acontecia. As crianças estavam lá, o pessoal tinha que comer, devia ter um espacinho, empurrava um pouco do lado para fazer alguma coisa desse gênero, mas só podia ser isso. E vai ver que é isso que foi preservado, né? O pessoal tem gente que vai em velório para comer docinhos, brigadeiros, não sei o quê, etc. E falar mal do desencarnado, inclusive que pode estar consciente do lado dele. Vi de André Luiz, vi de o livro Voltei, do irmão Jacó e tantos outros, que o indivíduo estava consciente ali na lateral do caixão. Mas, muito bem, o que acabava acontecendo era uma coisa normal, onde a criança participava desse episódio. Alguns ingleses tiveram a seguinte ideia para evitar a situação, porque punha-se ele lá e esperava. Porque se ele tivesse, sem conhecimento de causa, evidente, mas pela experiência, se ele tivesse catalepsia e tivesse, de repente, ou fosse um estático e, de repente, levantasse, estava ali na mesa mesmo, né? Estava vivo. Mas também tinha um outro detalhe, a grande maioria não era cataléptico nem estático. Então começava o processo de putrefação do sujeito dentro de casa. Então o cara teve uma ideia, disse, bota esse cara num caixote, mas o caixote não era hermeticamente fechado. Bota na cova e não joga a terra em cima. Amarra uma corda no pulso dele e amarra num sino do lado. Se ele estiver vivo, quando ele puxar, vai blém, 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 a gente vai lá e tira ele. Se ele não tiver, a gente joga a terra em cima. Vem daí a expressão salvo pelo gongo. E quando o cara blém, blém, não era por causa do boxe, era dessa situação, né? Não era boxe, que tá salvo pelo gongo. Foi usado, usa-se também nesse esporte, não sei como é que chama um esporte de violência, de um socar o outro, chama de esporte, mas enfim. Aí utiliza-se nesse
nessa situação desse esporte, essa expressão, mas na realidade era um indivíduo que passava por isso. Mas com isso as pessoas entendiam a coisa de uma maneira natural. Na Idade Moderna, como já dito anteriormente, depois da Revolução Industrial, parece que a morte passou a ser proibida. Outra coisa, deixou-se a incumbência de cuidar de velhos e doentes para o hospital. Há um processo de terceirização, transferência. Certo sentido, a morte passou a ser um fracasso da medicina. Então, o médico, por exemplo, se nós não temos um entendimento a respeito do que está se passando, por vezes as criaturas se revoltam com o médico, porque o médico não conseguiu, como se ele pudesse ter capacidade de fazê-lo integralmente, salvar aquela criatura. Depois de morto, o defunto é encaminhado ao necrotério, onde se faz velório longe das crianças. Então, veja, vai se criando no inconsciente infantil, né, a questão da relação afastada por uma situação que é um processo. Né, é o processo da mudança de dimensão pura e tão somente, que é o que acontece pura e tão somente. E, para elas, a gente costuma dizer que é sono duradouro, para outras é porque eles estão descansando nos jardins do Éden, e por aí vai. E a sofisticação chegou até o ponto de se criar o funeral home, que é o embelezamento do cadáver, onde as coisas, claro, natural, né? Tá lá, tem que ser apresentado, é uma coisa onde, por vezes, vai até para o excesso da situação, sem a necessidade. E, claro, que as crianças, via de regra, afastados de todo esse processo que, a rigor, todos nós teremos que passar, não é verdade? Vamos falar um pouco do caráter da vida, a dar um pouco de sossego. A questão da ocupação em relação à vida. O primeiro caráter que nós encontramos na vida é o da ocupação, ou seja, viver a ocupar-se, viver a fazer, viver a praticar. Outra coisa mais é um pôr e tirar das coisas, é um mover-se daqui para ali. Essa é a nossa existência. Mas, se a gente olhar com mais atenção, a ocupação com as coisas não é propriamente ocupação, mas preocupação. A gente se preocupa. E o que acaba gerando para a criatura que se preocupa é uma série de enfermidades que vai levá-la para o desencarne mais rapidamente possível. Nós só precisamos nos ocupar. Até porque é assim, a gente se preocupa primeiramente com o futuro que não existe, para depois acabar sendo uma ocupação no presente que existe. Mas a ONU apresentou um levantamento há cerca de uns 3, 4 anos atrás, dizendo o seguinte, fazendo uma média nessa pesquisa em relação a todas as sociedades do planeta. As criaturas vivem, a rigor, 75% do seu tempo no passado, 20% do seu tempo no futuro e 5% do seu tempo no presente. É impressionante. 75% no passado, já foi, a rigor. 20% no futuro e 5%, que é a hora de fazer, para que se tenha o futuro, no presente. Conclusão, o que é que se tem de futuro? Muito pouco, não é verdade? O investimento, sem menosprezar. O passado é o quê? Experiência, alicerce, aprendizado, construção, para se chegar aqui. O futuro é o investimento do trabalho realizado hoje. Se não há investimento no hoje, quem não tem investimento no presente, não tem futuro. É tão simples, né? Por isso, o nosso Valdo acabou de dizer, foco. Vocês ouviram quantas vezes ele disse a palavra que foi dita para ele? Foco. Quem não tem foco, não tem do que reclamar. Vocês já conheceram pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo e que dizem ter 10 prioridades? Quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. A gente na vida tem que ter 2, 3 no máximo. Por isso que a questão da reencarnação é tão impressionante que nós chegamos aqui
e nós não trazemos toda a bagagem para corrigir todos os detalhes de uma única vez, porque não dá para tomar consciência de tudo. A consciência, inclusive, vai sendo exercitada e sendo tomada gradativamente. Então, é foco naquilo que se, por exemplo, descobriu. Por isso que Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele diz o seguinte: quando nós descobrimos que temos um hábito desagradável, que precise ser substituído, nós já evoluímos. Não é fantástico? Por quê? Porque estava automatizado. Automatizado a gente não percebe, não sabe. Eu dei muito curso de oratória não só para espírita, mas de técnica de comunicação. E a coisa mais interessante é o vício de natureza mental que, por exemplo, determinadas criaturas têm até serem alertadas e racionalizarem o vício. Por exemplo, o vício. Tem muita gente que fala, entende? Entende. Outros dizem tá, tá, outros né. Chega uma hora que você ouve aquela metralhadora de tá, né, ou entende. E você não consegue mais registrar o que o indivíduo fala, a não ser tá, né. E é impressionante. Até você dizer, olha, em 3 minutos de palestra que o indivíduo faz como exercício, eu parei de contar quando você atingiu a marca de 50 nés. You know? Yeah. Já viu o you know? E em espanhol, tu sabes, que é uma adaptação do you know, o tu sabes. É como uma bengala. É uma bengala. Então, vai colocando até você dizer, olha, você fala, você tem um vício. E a criatura, na próxima oportunidade, no próximo né dela, não vai conseguir eliminar de uma hora para outra, mas ela já racionalizou e ela passa a prestar atenção em si mesmo. Há um processo evolutivo aí. É o que Emmanuel fala. Descobrimos, já evoluímos, porque tomamos condição racional daquilo que a gente tem que fazer. Ou seja, não ser indiferente na existência, pelo fato de nós escolhermos, olha a maravilha que somos, de termos um propósito, tanto vil como altruísta, dependendo de cada um, nossa vida é não indiferença. Ou seja, o animal, a pedra vegetal no mundo, eles são indiferentes. O ser humano ele tem que vivenciar a sua vida, e a vida se interessa, primeiro, com ser como criatura, segundo, com ser isto ou aquilo, que interessa com existir e consistir. Essa é uma realidade, mas vamos voltar de novo para ela. Não vamos falar só da vida, vamos falar da continuidade dela. Né? Alguns aspectos que ela se apresenta no binômio vida-morte. Por exemplo, o sentido físico é ter um corpo e desaparecer com o corpo. No sentido psicológico, a cada nova idade morre uma fase e nasce outra. O próprio nascimento, por exemplo, do bebê, já é uma morte quando ele se separa do ventre materno. Não é uma realidade? Já acontece, olha, nascendo, nós já experienciamos algo que será experienciado um pouco mais para frente. Hoje nós temos a obrigação de sairmos daqui do planeta com, no mínimo, 100 anos de idade. Se eu desencarnar antes, fique sabendo que é um acidente de percurso. Aí o ponto é, sabe por quê? Porque hoje a ciência, tal qual já foi demonstrada aqui pelo Luiz e pelo Júlio, principalmente, a ciência pode nos manter vivos, no sentido de corpo físico, com capacidade intelectual até mais ou menos os 120 e 125 anos de idade. Beleza, hein? Daqui a pouco. Tudo bem que você use plástica, vai esticar tanto, quando você sorri, você levanta os braços, mas isso aí é um detalhe. Isso é detalhe. Mas o fato é uma realidade. Pegaram uma entrevista de um russo há uns 10, 15 anos atrás, porque coisa de gente que tem 45 anos, segundo ela disse, é lembrar coisas do passado. Aí foram lá no sujeito que chegou na marca de 120 anos de idade e perguntaram para ele o que ele comia. Ele disse, eu tomo muito iogurte. Nossa, a indústria vendeu iogurte naquela semana, foi uma loucura. Porque as pessoas procuram, dentro de uma única atitude, uma situação. Lá no Brasil, uma senhora que atingiu 120 e poucos anos, foram entrevistá-la e, para o padrão brasileiro, sai fora de qualquer normalidade. Mas aqui na Califórnia nós temos cerca de 23 mil centenários. Olha que maravilha.
só na Califórnia. Mas essa senhora disseram, qual é o segredo? E ela comia costelinha de porco. Aí disseram, qual é o segredo? Ela disse assim, eu sou feliz. Eu sou feliz. Bom, ela comia costela de porco. Mamãe desencarnou com 95 porque sofreu um acidente. Cuidava da vida dela, de tudo, administrava a vida, inclusive do banco, financeira, com o gerente, etc., ainda reclamava das taxas. Com 95 anos de idade, ela sofreu um acidente, coisa que diz o nosso Divaldo Franco, né? O que mata a velha é tombo. Ela levou um tombo e dali a coisa degringolou. Porque aí não tem a calcificação adequada, etc. Mas mamãe comia de tudo. Mas era uma pessoa assim que sentava aos seus 95 anos de idade até e contava piada e ria da vida. Pois é, não é verdade? Se eu chegar lá... Mas e no sentido filosófico? Pensar criticamente, estar vivo, pensar dogmaticamente, estar morto. Sentido religioso, a noção da vida eterna, morrer para nascer de novo. Não é fato? Bom, e morreu um negócio aqui. Aí voltou, reencarnou, é o seu caso. A influência da religião sobre isso... As religiões têm exercido poderosa influência nas atitudes do indivíduo em relação ao passamento. Ou seja, no catolicismo, a imagem do fogo eterno queimando as nossas entranhas, coisa que está havendo uma alteração significativa, inclusive em relação ao novo Papa, né, recém-empossado, que vem demonstrando algumas atitudes, etc., de quebrar certas estruturas. Importantes, porque são 2 bilhões e 200 milhões de católicos no mundo. É a maior religião do planeta. Nas doutrinas orientais, a volta do espírito em um corpo animal. Processo nítido da metempsicose, né, trazida por influência dos capelinos. Imagina, nós estamos nesta configuração maravilhosa, né? Principalmente muita gente jovem aqui presente, alguns jovens há mais tempo, não é verdade, Alexandre? Mas o fato é que essa configuração maravilhosa, trajes fantásticos, perfumes maravilhosos, etc., uma vida de conforto, você sai deste planeta e vai para um planeta primitivo, aonde o padrão de beleza é ter mais pelo no corpo todo. Imagina, o que está acontecendo? Estou punido e estou regredindo para um corpo animal. Tanto é que foi tão forte a influência em várias regiões do planeta, e ainda em doutrinas orientais ainda é muito forte, que a moça ou o rapaz extremamente agressivo, a moça reencarnaria como uma tigresa, no bom sentido, e o rapaz como um tigre, ou ela como uma leoa, que vocês costumam ficar quando estão contrariadas, ou ele como um leão que acha que é. Aí, dentro de casa, principalmente, né? Quando ela diz, vá lavar a louça, e a gente sempre fala mais alto, já vou! Aí o ponto... E o fato é sempre, né, a voz, é claro, é grave, a voz da feminina é aguda. E se a pessoa fosse descompromissada com a higiene, reencarnaria como um porco ou uma porca. Coisas do gênero. Você imagina o que ia ter de cascavel pelo mundo por causa da língua. Mas o fato é, dando continuidade, além da questão religiosa, aos erros de abordagem. Por exemplo, tudo termina com a morte, a imersão no desconhecido, o excesso de preparação para desenlace, dúvidas com relação à imortalidade, né? Ou seja, as coisas foram sendo colocadas de uma maneira completamente deturpada, distorcida, ilusão de sermos indispensáveis para a família, logo o temor. Né? O temor, e o Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, vai tratar exaustivamente desse problema, porque ele diz-nos que o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Segundo o ponto de vista do codificador, o espírita não teme a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese
para ser realidade. Se nós tememos a morte, é porque, de fato, nós conhecemos pouco em relação a nós mesmos. Quanto mais o indivíduo se conhece, menos temor ele tem. Da mesma forma que foi apresentado Deus, né? Não é crer, mas é saber que ele existe. Então, não é simplesmente aceitar um processo, é procurar saber sobre ele, porque estamos conhecendo a nós mesmos. Ou seja, continuamos individualizados e sujeitos ao progresso, mesmo na ausência da vestimenta física. E, claro, surge a questão da expectativa depois dela. Em relação à religião, dá para escolher. Impressionante que esse levantamento se encontra neste livro, já traduzido para o português, Religião, 50 conceitos e crenças fundamentais explicadas de forma clara e rápida. O título é bastante substancioso. O autor é um inglês de nome Russell Manning, onde ele apresenta os detalhes de cada religião, mostrando que os considerados ateus são num número de 1 bilhão e 600 milhões dentro de 7 bilhões 300 e pouco de criaturas no planeta. Significa dizer que tem para todo mundo, e o sentido da condição da relação com a religião é de extrema importância, dado o número. E o número delas existentes, desde quando surgem aspectos os mais primitivos, podem ser considerados em todas estas aqui. Quando as pessoas querem discutir religião comigo, eu pergunto, você tem tempo? Porque, na realidade, essa é a condição, ou seja, tem de tudo para todos, de todas as maneiras, para atender a criatura nas suas necessidades em relação à questão do processo que faz parte da existência. Mas nós separamos só alguns, como, por exemplo, o niilismo e o panteísmo. Do niilismo, a própria palavra já diz, é a matéria sendo a única fonte do ser, onde a morte é considerada o fim de tudo. Algo está acontecendo. No panteísmo, no panteísmo, o espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal, individualiza-se, algumas religiões são reencarnacionistas, faz o seu progresso, então não é uma existência única, faz o seu progresso em cada ser, durante a vida, e volta, por efeito da morte, à massa comum, enriquecendo essa massa. Não é uma condição única, como também nós encontramos religiões reencarnacionistas dentro desse aspecto. No dogmatismo religioso, a gente já sabe, a alma é independente da matéria, criada por ocasião do nascimento, o ser sobrevive e conserva a individualidade após a morte. A sua sorte, porém, está determinada, ou seja, os que morrem em pecado irão para o fogo eterno e os que morrem, os justos, vão para o céu gozar as delícias do paraíso. Como, por exemplo, aquele céu que nos apresentaram, era um céu onde você ficava tocando lira. Aquilo não é harpa, é lira. Alguém sabe tocar lira? Imagina você no céu tocando lira, nem Deus te aguenta. Né? Mas você ficava lá num paraíso de delícias, que delícias são essas, eu não sei, né? Sem fazer nada o dia inteiro, tocando lira para a divindade. Ou em estado zen, né? Cultuando a divindade, que a gente não sabe o que é, apesar de defini-la, né? Racionalmente, estamos dizendo. Apesar de termos uma definição fantástica, racionalizando na condição do entendimento. Por isso que Jesus sabiamente colocou, né? Ama o próximo como a ti mesmo, que é igualzinho o primeiro mandamento. Porque o próximo você racionaliza, principalmente aquele próximo dentro de casa. Não é verdade? Que é uma delícia amar aquele próximo lá. O fato é que você tem um céu de desocupados. O nosso nível evolutivo é melhor ir para o inferno. Porque tem tudo aquilo que a gente gosta. Para pensar. As tentações estão todas lá. Eu não sei quem falou, eu quero ver na hora do almoço, disseram assim, tem pudim, teve gente que levantou da cadeira. Impressionante. Eu já contei para vocês aqui uma experiência que eu passei
com pudim de leite condensado, não contei? Ah, eu adoro um calzinho. O Chico adorava o calzo, o Kardec adorava a calzo, por que a gente não vai gostar? Todo mundo já deve ter experimentado, pode ser que não seja da sua preferência, pudim de leite condensado. Tem gente que não gosta, mas enfim. Eu estava para fazer uma palestra num centro espírita e cometi a felicidade de estar do lado da cantina. Nisso chega uma criatura, uma doação, que estava com uma forma coberta por um pano, e aí ela chegou, entregou, a moça pegou lá uma travessa lindíssima, tirou o tecido e eu olhei. Foi um processo hipnótico, vampiresco até, porque aquela coisa me atraía. Eu me sentia atrair para dentro da forma. Aí ela fez assim. Botou a travessa em cima, virou, quando virou, fez assim, ploc! Tirou, aquele alien surgiu, derramando nas laterais aquela baba assassina dourada que escorria, e eu ali do lado olhando. Aí, a criatura querendo torturar-me, né? Usando o exemplo do Júlio, eu adorei o Júlio, nunca tinha visto uma palestra dele, querendo torturar-me, cortou uma lâmina substanciosa daquela criatura, enfiou a espátula por baixo, colocou no prato e deixou que ela caísse lentamente. A minha esposa disse que eu repito muito as histórias, mas eu adoro essas histórias. Eu tenho que pedir vênia, ela está me assistindo pela internet, eu tenho que pedir vênia a você, querido, aí, e aos demais amigos internautas. Aí ela, não bastando, ela pegou a colher, pegou um pouco da calda, fez assim, eu não podia fazer assim, não, ela fez assim. E eu disse, você está servido? É melhor ir para o inferno. Tem pudim de leite condensado, a gente vai cuidar da vida dos outros primeiro, depois da nossa, e assim sucessivamente. É uma coisa. Onde é que está a nossa tentação? Percebeu? A tentação está naquilo que a gente gosta. É o que nós temos que trabalhar, aquilo que a gente gosta. Se gosta de fazer o bem, seja tentado eternamente. Se não, dá para a gente ter consciência e fazer mudança. Bom, mas aí você aceitou o pudim, claro. Mas é óbvio, né? Fazer o quê? Eu sou filho de Deus. Aí, tem palestra, me dá este pudim aqui. Só comeu a mão dela, né? Eu diminuí a tentação dos outros, eu pensei dessa maneira. Eu tirei alguém de tentação, porque faltaria um pedaço ali. Na verdade, a gente tem que fazer o esforço que é possível. A nossa doutrina vem e diz o seguinte, o espírito, independente da matéria, foi criado simples e ignorante, né? Simples na condição do seu desenvolvimento como princípio, ignorante na questão de não saber ainda. Partimos do mesmo ponto, sujeitos à lei do progresso, uma maravilha para todos nós. Aqueles que praticam bem evoluem mais rapidamente, entram em condições, né, chamadas de anjos e querubins, que na verdade são espíritos superiores, pura e simplesmente, e os que praticam mal recebem novas oportunidades de melhoria, porque o mal, na verdade, é a ignorância do ser em relação a ele mesmo, em relação ao semelhante, através de inúmeras reencarnações. Qual é a conclusão disso tudo? Temos que simplificar para colocar a vida no aspecto prático da nossa existência, para vivê-la bem dentro das propostas que o Espiritismo nos faz. Não dá mais para ser observador de vitrine, a não ser as nossas amigas em relação a sapatos e bolsas, porque eles possuem dentro deles implantado, não é um obsessor, é um fascinador.
Você já percebeu quando você abre a bolsa, você já percebeu que tem uns olhos olhando para você quando ela está na loja? Né? Ela tem uns olhos que saem de dentro e alguém te diz mentalmente, me leva, me conduza pela sua vida, faça de mim o que você bem entender. E o sapato, então? Pise em mim. É igual aquele maldito que você comprou, que eles mudaram só a fivelinha, mas tem um fascínio naquela fivela. E você fica olhando, e você percebe, as tentações elas são hipnóticas. O sapato parece que ele anda na tua frente. A bolsa abre e dentro dela saem vapores anestesiantes. Isso é justificado para moças. Para os rapazes, o carro. Pode ser a moto. Sempre é, né? Mas a gente não dá mais para ser espectador de vitrine. Não é verdade? Não vai dar para ficar como espectador de vitrine. A gente tem que valorizar a vida, valorizar a reencarnação, vivê-la plenamente. Como? Amando mais. Amando no sentido de fazer o bem para o semelhante. É procurar o exercício do bem, porque nós não somos melhores por decreto, nós somos melhores por exercício. Nós não amamos por decreto, nós não fazemos o bem por decreto, nós fazemos por exercício, por repetição. Por isso, a colocação dos nossos colegas, reencarnamos em sociedade, para, através do processo lapidatório, nós exercitarmos as nossas qualidades potenciais, que Jesus vai nos dizer que nós somos deuses. Por isso, prefira ser feliz do que ter razão em tudo. Porque quando nós temos razão em tudo, nós seremos infelizes, quando a gente quiser ter. Porque a gente vai bater de frente com os outros. Claro que não é viver uma vida de alienação, mas é procurar ser feliz antes de querer ter razão em coisas que, por vezes, com o passar do tempo, dizer, meu Deus, eu gastava energia com picuinhas, e é onde eu estou desencarnando. É onde eu estou desencarnando, gastando energias com coisas que sequer acrescentam absolutamente nada na nossa vida. O fluido vital vai fazendo o quê? Vai sendo gasto, literalmente no português comum, e a gente vai desencarnar antes da hora. Aliás, é André Luiz que diz que é grande o número daqueles que chegam muito tempo antes da hora no plano espiritual. Dá uma canseira no seu mentor, diz assim, nego, estou programado para 90, mas vou bater no 110. Espera aí. Que falam lá que o cara vai para um túnel, você não foi no túnel, para que eu vou querer experimentar ir para o túnel? Vai que eu também não vejo o túnel, não é verdade? Aquelas histórias. Vai que o meu GPS não me leva para o nosso lar, como disse o Júlio, mas me leva para o velho e conhecido umbralzão. É melhor a gente ficar por aqui. Você não acha que você veio do nosso lar, acha? É, gracinha. Mas o fato é exatamente esse. Outra coisa, exercite o bom dia, o boa tarde, o boa noite para todo mundo. Não existe coisa melhor do que você desejar para o outro, não importa que o outro não te responda. Eu psicografei recentemente um capítulo de um novo livro, onde o espírito está narrando uma experiência. Ele houvera sido, nas últimas 3 existências anterior a essa que ele narra, um sujeito que viveu em laboratório e que foi professor, e ele diz, ele não se identificou, evidentemente, porque não há necessidade, que ele foi muito bem sucedido nas profissões dele, mas ele não teve a oportunidade de exercitar a simplicidade. E ele reencarnou na última existência, a qual ele está narrando, como uma criatura muito simplória, onde trabalhava em 2 empregos como faxineiro. Então, ele trabalhava o dia todo e vivia numa cidade dormitório. E ele, lá durante, estamos fazendo uma síntese, ele vai dizer para o interlocutor que se surpreende quando vê que é o faxineiro que se identifica,
e vê a clareza de raciocínio, a capacidade do indivíduo conversando com ele, que não era de uma criatura tão simplória. Fica impressionado e ele então conta estes episódios das reencarnações anteriores e diz assim: o Senhor fazia grande diferença para comigo, porque o Senhor me cumprimentava. Quando as pessoas, nós não passávamos de criaturas transparentes para as pessoas. Você veja, aí ele fala do valor da saudação. Uma simples saudação, ele se sentia envolvido e ele se sentia gente. Dr. Bezerra de Menezes, quando estava encarnado, essa história é um pouco longa, mas ele ajuda um rapaz numa situação de penúria com um abraço. Essa história é muito conhecida do Dr. Bezerra, que ele não tinha nada para dar para o rapaz, que estava desempregado com a esposa doente e os filhos passando necessidade de alimento, passando fome. Ele chega no rapaz e diz assim: receba esse abraço em nome de Nossa Senhora, porque não tinha o que dar. O rapaz, depois de algumas semanas, volta para a FEB, que ainda era a instituição no Rio de Janeiro, encontra o Dr. Bezerra descendo a pequena escadaria daquela unidade, e quando ele encontra, ele vem agradecer o Dr. Bezerra e ele diz que eles tinham saído dali, naquele dia, que receberam o abraço, e ele voltou para casa e o Dr. Bezerra tinha recomendado: chegue em casa e abrace a esposa e os filhos em nome de Nossa Senhora. E ele houvera feito isso. E aquele dia eles foram se deitar sem alimento, mais uma vez. Mas eles já se sentiam mais reconfortados. No dia seguinte, ele voltou novamente à procura do emprego, dobrando uma esquina no Rio de Janeiro, ele encontra uma pessoa que diz: eu estava procurando você. Lembre-se que você não tinha facilidades de contatar a pessoa. Estava procurando você porque eu precisava de um bom marceneiro e me empregou, e como ele soube da minha situação de dificuldade, me adiantou parte do salário para que eu pudesse cuidar da minha esposa e dar o alimento para os meus filhos, para mim, etc. E eu vim agradecê-lo, doutor, por um abraço que o senhor me deu. Você não precisa sair daqui do centro hoje abraçando todo mundo no meio da rua, que o senhor vai te botar numa camisa de força. Mas o fato é que, por um abraço, está na nossa possibilidade o bom dia, o boa tarde, o boa noite para todos. Então, procuremos observar, pensemos e tiremos as nossas conclusões, né? Porque, na realidade, a vida é isso aqui, é uma estrada iluminada. Não dá para passar por ela, né, agindo como se tivesse morto diante da abertura espiritual que a vida nos concede a cada instante. Por isso, a necessidade da valorização dela nos mínimos atos, prestando atenção, conforme o slide anterior, e nos observando. Você encontra na internet esse texto, mas diz o texto o seguinte: quando eu era muito menino, meu pai me convidou para que eu fosse fazer um passeio. E nós fomos num recanto belíssimo do sítio onde nós morávamos, e ele, de repente, observou: você, além do canto dos pássaros e do murmurar da cachoeira, você ouve mais alguma coisa? Aí eu prestei atenção e percebi o barulho de uma carroça. Eu disse: é uma carroça. Ele disse: é verdade, mas é uma carroça vazia. Aí eu perguntei para o meu pai: como é que o senhor sabe que é uma carroça vazia? Disse: porque carroça vazia sempre faz muito barulho. Eu cresci, me tornei um homem, e quando eu encontro as pessoas que desvalorizam a vida, que por vezes maldizem o dia que nasceram, as pessoas da sua família e do seu relacionamento, eu me lembro do meu pai, que a carroça vazia produz muito mais barulho. Por isso, para muita gente, nós precisamos valorizar a vida, porque para muita gente, talvez o dia mais importante da nossa existência atual é hoje. Por um minuto que seja, ao sair daqui, quando nós encerrarmos o nosso expediente, que é de fato um expediente de luz, e para mim, é um expediente iluminado, que a gente possa pensar um pouco nisso. Muita paz.